Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Jean Pegoraro para tudo. Clica no joinha, curte o nosso canal e ativa as notificações aqui no sininho para quando tiver vídeos novos aparecer para vocês. Bons estudos e curtam o nosso vídeo, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Jean Pegoraro e hoje nós vamos falar sobre o movimento uniforme. Dependendo do lugar, né, esse movimento uniforme ele tem siglas diferentes. Dependendo do lugar, ele pode ser chamado de simplesmente movimento uniforme ou pode ser chamado de movimento retilíneo uniforme, tá? Então eu vou colocar MRU aqui só para abranger os dois pontos. O que significa dizer movimento uniforme? Significa dizer que é um movimento onde a sua velocidade ela é constante. Significa dizer que o valor da velocidade ela é constante sempre, né? E aí, para a gente entender mais ou menos o que é velocidade, vamos pensar numa placa de trânsito, né? Se tu pensar numa placa de trânsito, acho que facilmente tu se dá conta, né, que se eu tiver um limite de velocidade de quilômetros por hora nesse contexto, a gente simplesmente analisando isso, eu consigo deduzir uma equação para velocidade. É, professor? Claro, é só a gente pensar assim, ó. Isso aqui, esse quilômetro, gente, é como se fosse uma medida de distância, né? O certo seria deslocamento, mas num primeiro momento vamos deixar a distância. E hora é uma medida de tempo, ou seja, velocidade eu posso dizer que nada mais nada menos é uma distância dividido por um tempo, tá? E aí, gente, como é uma distância dividido por um tempo, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar uma expressão, né, que a gente vai usar bastante ao longo do movimento uniforme, que velocidade é distância dividido pelo tempo. Só que, gente, tem um grande detalhe com esse nosso estudo. Na parte da física, no movimento uniforme, essa velocidade, esse vetor velocidade, ele está sempre com valor constante, ou seja, digamos que aqui seja 10 metros por segundo, naquele instante de tempo, esse corpo tem que estar com os 10 metros por segundo. É isso que caracteriza o movimento uniforme. Só que na física a gente trabalha com unidades, né? E no Sistema Internacional de Medidas, que é a unidade oficial que os físicos escolheram para definir velocidade, eles escolheram em metros por segundo, né? Então, gente, é muito importante que vocês saibam a conversão de velocidade. Não basta apenas tu saber que a equação de velocidade, de um jeito bem simplificado, é distância por tempo. Tu tem que saber a conversão. Por isso que assim, ó, para tu saber converter de metros por segundo para quilômetros por hora, que é a nossa unidade oficial, né, que eles escolheram, e quilômetros por hora é usual, tu tem que lembrar que tu vai ter que fazer um cálculo com 3,6, tá, gente? Com 3,6. Ou seja, se eu tiver de metro por segundo e quiser ir para quilômetros por hora, é só tu pensar. O que é maior, metro ou quilômetro? Então eu posso simplesmente pensar que para o metro virar quilômetro eu tenho que aumentar esse número, ou seja, eu multiplico por 3,6. E se eu tiver de quilômetros por hora e quiser botar para metros por segundo, eu divido por 3,6. Um exemplo que eu posso colocar é que essa velocidade aqui, ó, essa velocidade de 10 metros por segundo, se eu quiser ver ela em quilômetros por hora, eu simplesmente multiplico por 3,6. Isso aqui vai dar 36 quilômetros por hora. Beleza, gente? E aí tem uma coisa muito importante, né, gente? Dependendo da questão, às vezes eles não te apresentam assim como distância, né?
eles falam de posição inicial, posição final. Quando ele fala posição final e inicial, é como se fosse assim, ó. Esse cara está na marcação que eu vou chamar, inclusive vou ganhar um espacinho aqui, ó. Ele está na marcação da régua, né? Que é a marcação que eu chamo de posição inicial, SO, reparem, que a posição é 0 metros. 0 metros, né? De acordo com o referencial, que é como se eu fosse ver o lugar da onde está começando a analisar o movimento, é a posição 0 metros. E aí ele vai chegar numa posição final, que eu vou dizer que foi 20 metros. Ou seja, caso eu queira saber o tempo que ele levou, vocês têm que entender que a distância que ele andou é essa medida aqui. Concordam comigo? E essa distância aqui que ele andou foi 20 metros. Foi 20 metros, porque ele está no ponto 0 metros e agora está no 20. Mas vamos pensar, gente. Tu concorda que também seria 20 metros se ele saísse da posição 2 e chegasse na posição 22? Pois é. Então, essa distância pode ser apresentada para vocês como sendo essa variação da posição. E aí, como é que a gente coloca essa variação da posição? Como é que eu cheguei no 20? Foi 22 menos o 2. Então, foi a posição final menos a inicial dividido pelo tempo. Aí, gurizada, o que geralmente alguns vestibulares fazem? Eles pegam e isolam o S. Então, o tempo vem para cá, né? Ele vem multiplicando, né? Aí, ó, a posição inicial tá com sinal de menos, vem com sinal de mais. Mais SO igual a S. Ou seja, agora só para ficar mais elegante, eles pegam, né? E escrevem como sendo S igual a SO mais VT, certo? S igual a SO mais VT. E aí, gente, eu quero só que vocês pensem o seguinte, ó. Isso não é que são 3 fórmulas apresentadas. É uma fórmula só, que vem da distância dividido por tempo. O que vocês têm que cuidar é que esse SO é a chamada posição inicial, né? Posição inicial. E esse S0 aqui, perdão, esse S0 aqui que eu coloquei, é a posição inicial. E esse aqui é como se fosse a posição final. Tudo bem? Então, por exemplo, como é que seria uma coisa que pode cair em prova, que é a equação horária da posição desse cara? Vou apagar isso aqui. Isso aqui não é tão importante. É só a gente pegar, ó. S, então aparece assim em prova, ó. S é igual. Qual é a posição inicial desse cara? Que é o SO. 2. Qual é o valor da velocidade? É 10, e como ele está indo a favor do crescimento desse tal referencial é positivo, vezes o T. Ou seja, essa é a posição horária da velocidade, da posição dele, né? Essa é a posição, a equação horária da posição. Lembrando, não são 4 fórmulas. Se tu tiver que lembrar de alguma coisa, lembra que da unidade tu deduz isso aqui, que é distância por tempo. Tranquilo, pessoal? Deixa eu sair da frente, pessoal, tirar um print desse assunto que é o movimento uniforme. Tranquilo? Mas chegamos no final do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe o nosso canal e ativa no sininho para receber notificação para quando tiver vídeos novos. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.